O autor, vocês sabem, o apóstolo Paulo. O lugar onde ele está, vocês também sabem. Ele está preso em Roma, é a primeira prisão dele. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Vocês ouviram hoje pela manhã, quando a Thelma leu o texto lá de Timóteo, que Paulo escreve sozinho, e numa situação muito diferente da situação em que ele escreve a carta aos Filipenses. Paulo está, quando ele escreve para Timóteo, na segunda prisão. E a segunda prisão de Paulo, um dia nós vamos falar sobre isso, ela é por um motivo muito terrível, e a situação ela é muito difícil, tanto que termina com a decapitação do apóstolo Paulo. Mas por enquanto, nesta carta que estamos estudando, Paulo está preso pela primeira vez. Ele tem uma certa liberdade, porque ele fica acorrentado a um soldado romano, mas ele não fica preso dentro de um calabouço. Ele está numa casa de um oficial romano, e ele, nesta casa, ele tem certa liberdade dentro do terreno, dentro das dependências. Ele pode receber pessoas podem permanecer um tempo ali com ele. Ele tão somente precisa estar atrelado a este soldado. Desta situação, dessa condição, Paulo escreve à igreja de Filipos. Na realidade, ele escreve 3 cartas daqui. Ele escreve a igreja de Filipos, a igreja de Éfeso e a igreja dos Colossos. Esta carta que nós estamos aprendendo, estamos estudando, é a carta aos Filipenses, uma igreja com a qual ele tem uma relação muito afetiva, e esta carta é considerada a carta mais afetiva e mais pessoal de Paulo, onde ele parece derramar muito da sua personalidade, e especialmente do seu afeto por aquela igreja e pelos irmãos que lá estavam. Ele fala muito nesta carta sobre a alegria, tanto que ela é chamada por alguns de o Tratado da Alegria. E muitas informações importantes sobre esta carta eu dei para vocês há 2 semanas atrás, e ao longo dessa exposição nós vamos sempre trazendo alguma coisa para que você se sinta lá em Filipos, para que você se sinta lá no primeiro século, recebendo esta carta e esta injeção de ânimo do apóstolo Paulo. Hoje, nestes 3 versos que nós vamos expor e que nós vamos estudar com vocês, nós vamos observar Paulo orando novamente. Lá na segunda exposição que nós fizemos, do versículo de número 3 até o verso de número 8, nós vimos Paulo declarando como que relacionamentos podem ser abençoados e podem produzir felicidade, podem produzir alegria. E uma das formas em que Paulo nos ensina um princípio espiritual para que os nossos relacionamentos sejam felizes, é exatamente através da oração e da intercessão pelas pessoas com as quais nós nos relacionamos. É imprescindível que nós incluamos nas nossas orações as pessoas que amamos, as pessoas que estão próximas, as pessoas que estão longe, nossos familiares, nossos irmãos em Cristo. Isso traz alegria e traz contentamento para a nossa vida. Afasta de nós o rancor, a raiva, o ódio, afasta de nós todo tipo de sentimento de contenda e nos aproxima dos nossos irmãos, primeiramente através da oração, e isso acaba resultando em comunhão prática. Aqui, quando Paulo começa o versículo 9, ele diz que eu também oro. É uma continuidade daquilo que ele vinha falando, mas agora ele, nos versos 9, 10 e 11, ele vai apresentar-nos pelo menos 5 motivos pelos quais ele orava por aquela igreja. E todos estes 5 motivos estão relacionados com o seguinte tema: crescimento e amadurecimento espiritual. Então, Paulo está orando para que aquela igreja de Filipos, que tinha se tornado parceira dele nas suas lutas, nas suas dificuldades, ele ora incessantemente, como ele mesmo afirma, ele ora o tempo todo para que aquela igreja cresça espiritualmente, para que aquela igreja amadureça, para que aquela igreja seja aperfeiçoada em Cristo Jesus. E isso é muito fácil de notar, porque nós observamos que essa é uma prática de Paulo com todas as igrejas. Paulo fez isso, e nós lemos as 2 orações que ele fez pela igreja de Éfeso, estão registradas na carta de Paulo aos Efésios, e nós lemos lá no capítulo 1, de 16 a 18, e depois no capítulo 3, de 14 a 19.
Paulo faz isso também pela igreja de Colossos, quando lá no capítulo 1 ele ora, ele intercede a Deus para que aquela igreja atinja o pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele faz isso pela igreja de Tessalônica, no capítulo 1 da primeira carta, no versículo 2, a partir do versículo 2, ele diz que dá graças por aqueles irmãos, sempre por tudo que eles têm representado, e faz menção deles nas suas orações. Para quê? Para que eles atinjam pleno conhecimento da vontade de Deus. Escrevendo para Timóteo, que é pastor da igreja de Éfeso, lá na segunda epístola, ele diz: eu sempre lembro de você e intercedo por você. Para quê? Para que você conheça a vontade de Deus. Na pequena epístola de Filemão, Paulo escreve a Filemão dizendo: eu oro por você. Eu intercedo por você, sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. Portanto, o que Paulo está fazendo aqui na carta aos Filipenses é nada mais nada menos do que a praxis dele, do que a prática dele em relação à sua vida de oração. Ele orava e intercedia pelas pessoas que ele conhecia, pelas igrejas onde ele trabalhou, pelos irmãos na fé, provavelmente por irmãos que ele nem conhecia, ele intercedia por essas igrejas. Esse não é o ponto nosso ainda, mas aqui há uma aplicação prática para a nossa vida e uma pergunta que nós devemos nos fazer. A aplicação é: a oração, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou, é um dever que deve se repetir constantemente. A questão é: por quais motivos eu devo orar e por quais motivos eu tenho orado? Normalmente as nossas orações são muito egoístas. Nós oramos por aquilo que nós queremos, nós oramos por aquilo que nós precisamos, nós oramos por aquilo que está acontecendo conosco, por aquilo que ainda vai acontecer conosco. Parece que nós estamos o tempo inteiro no centro das nossas orações. E quando nós não oramos por nós mesmos, e nós, em algumas ocasiões, oramos pelos outros, nós normalmente oramos por coisas, pedindo a Deus que conceda algo que alguém está precisando muito, pedindo a Deus que Deus livre fulano ou ciclano de passar por alguma coisa, ou pedindo uma cura para alguém. Mas quantas vezes nós já oramos e intercedemos para que Deus conceda crescimento espiritual, amadurecimento espiritual para os nossos irmãos? Se já é raro alguém orar por outra pessoa que não seja si mesmo, mais raro ainda é quando você se lembra de orar por algo como crescimento espiritual. Mas agora eu te pergunto, adivinha qual é o primeiro ponto que nós criticamos na vida de um crente quando a gente observa esse crente pisando na bola? A gente já faz uma conta bem simples, como 1 mais 1 são 2. Olha, ele é crente, era de se esperar um comportamento diferente. A pergunta é: quantas vezes você já orou para que os seus irmãos tivessem um comportamento diferente? Há quantos anos nós convivemos, especialmente aqui na nossa igreja, uns com os outros? E muitas vezes criticamos semanalmente, mensalmente, uns aos outros. A pergunta é: quantas vezes nós oramos por essas mesmas pessoas que nós criticamos? É sobre isso a mensagem de hoje. Crescimento espiritual é uma necessidade de todos nós, é uma necessidade da igreja. E Paulo vem mostrar isso para nós, e ele nos dá pelo menos 5 fundamentos de uma vida cristã madura. 5 fundamentos, bases para o crescimento espiritual. E ele apresenta isso em 3 versículos, e eu quero passar isso com vocês. Primeiramente, Paulo vai falar sobre, no verso 9, sobre o aumentar do amor. Ele pede a Deus que aumente o amor. Como é que o crescimento espiritual acontece na vida de um crente? Para Paulo, segundo aquilo que ele está pedindo, o crescimento espiritual é como uma construção, como quando você vai fazer uma casa. Você lança lá o fundamento e depois você começa a colocar os tijolos. E então Paulo está fazendo uma construção aqui, onde ele coloca os fundamentos, e sobre cada um desses fundamentos ele vai lançando um novo tijolo. E lá na base dessa construção, Paulo coloca o primeiro pedido. Para que alguém cresça espiritualmente, é necessário que o amor de Deus cresça nessa pessoa. É necessário que nós cresçamos no amor de Deus.
Esse é o ponto de Paulo, é o ponto de partida dele. E este é o princípio espiritual na nossa vida. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos rogar a Deus que aumente o amor dele em nós. Nos ajude a crescer nesse amor e faça esse amor crescer dentro de nós. Vejamos alguns versículos que nos ajudam com isso. Na epístola de 1 João que nós lemos, lá no capítulo 4, no versículo 7 e o versículo 16, João nos ensina que o amor vem de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. No verso 16 ele diz: aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Em outras palavras, a fonte desse amor que mudou a nossa vida, que existe agora em nós, porque ele foi derramado pelo Espírito Santo em nosso coração, a fonte desse amor é Deus. Se alguém tem esse amor, esse alguém está em Deus. E se alguém está em Deus, este alguém tem esse amor. E o ponto aqui, para Paulo, na oração dele, é que este amor aumente. Significa o quê? Que essa pessoa fique mais cheia de Deus. Como é que eu peço para ficar mais cheio de Deus? Eu peço como Paulo, eu oro para que o amor de Deus aumente no coração de vocês, que o amor de Deus aumente no meu coração. Que oração diferente, né? A gente pede para Deus não deixar faltar o pão, a gente pede para Deus não deixar faltar o emprego, a gente pede para Deus nos livrar de todos os perigos, a gente pede para ter uma noite tranquila, a gente pede para ter um dia abençoado, mas quantas vezes a gente já pediu, Senhor, aumenta o amor no meu coração, o amor por Ti. Me faz ser mais vibrante nesse amor, aumenta o meu amor pelos outros, aumenta esse amor ágape no meu coração, que é o amor usado no Novo Testamento, a palavra para amor usada no Novo Testamento, que faz referência a esse amor que vem de Deus, que não é produzido por algum interesse, que não é produzido humanamente, ele vem de fora para dentro, ele é colocado por Deus em nós. Se ele é colocado por Deus em nós, eu não posso fazer esse amor aumentar. O único que pode fazê-lo aumentar no meu coração, na minha vida, é Deus. E é por isso que Paulo está pedindo para Deus, que aumente no coração daqueles irmãos o amor. Veja mais algum texto sobre isso. Mateus capítulo 22, versículo 36 diz: quando Jesus foi questionado por um levita, por um especialista da lei sobre os mandamentos, ele diz: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. E o segundo, semelhante a ele, ame a seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus está dizendo, é exatamente desse mandamento de amar e, portanto, desse amor que depende toda a nossa obediência, inclusive às Sagradas Escrituras. Ninguém pode obedecer um mandamento de Deus se esse alguém não estiver totalmente absolvido pelo amor por Deus. Ninguém pode amar e se oferecer e ajudar o outro se não estiver totalmente absolvido por aquilo que movia Cristo, por aquilo que move o nosso Deus. É pedir que o amor aumente. Crescimento espiritual não acontece se não passar por isso, pelo amor de Deus. Tanto que não dá para pedir crescimento espiritual para alguém que não é convertido, por uma questão muito simples: o que essa pessoa ainda não conhece? O amor de Deus. Veja que ao fazer essa oração e da forma como Paulo faz, ele está dando pelo menos 5 características para o amor de Deus. Primeiro delas, a primeira característica, é que esse amor é divino. É por isso que ele está pedindo a Deus que aumente esse amor. Se não fosse assim, essa oração não faria sentido. Por que eu peço para Deus aumentar o amor no meu coração? Se o amor fosse uma coisa humana e minha, eu não precisaria pedir para ninguém. Paulo mandaria uma carta dizendo para aqueles irmãos assim, vocês precisam se amar mais. Mas ao invés de mandar essa carta e dizer isso, Paulo diz, eu oro por vocês. E eu oro que o amor aumente em vocês, e daí ele vai citar no pleno conhecimento. Ou seja, dando as características. Então, o amor que Paulo está pedindo que Deus derrame e aumente no coração dos crentes é um amor divino. E a palavra de Deus confirma isso, Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, é o texto que nós lemos. Além disso, lá em Romanos capítulo 5, verso 5, Paulo diz, o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, quando alguém não entende, não conhece esse amor entre os cristãos, entre os irmãos, este amor que me leva a doar
a minha vida, doar as coisas que eu tenho para ajudar uma outra pessoa, esse amor que me tira do meu conforto e me faz me envolver com as outras pessoas, as pessoas que não têm o amor de Deus no coração, elas simplesmente não entendem isso. Por quê? Porque a não ser que você esteja sendo alvo desse amor, a não ser que o Espírito Santo esteja derramando esse amor dentro do seu coração, não há nada em você ou de você que possa produzi-lo de forma artificial. Esse amor é um amor de Deus. E por isso que Paulo está dizendo que o Senhor aumente. Além disso, Paulo, quando ele fala disso, fala a respeito de aumentar esse amor, ele vai, logo na sequência, citar questões práticas. Por quê? Porque esse amor também é um amor palpável. É interessante porque quando se fala de amor nas redes sociais, quando se fala de amor nas músicas, quando se fala de amor nos filmes, amor é uma coisa que parece um pozinho mágico, né, que cai sobre a pessoa, produz aquelas coisas como amor à primeira vista, amor instantâneo. É um pozinho, é uma mágica, é um arrepio. No subjetivismo que nós temos aí popular, amor é isso. Mas quando nós estamos dentro das Escrituras, amor não é pozinho mágico. Quando nós estamos no ambiente bíblico, naquilo que Deus está revelando a respeito de amor para nós não estamos falando de algo subjetivo, mas nós estamos falando de algo palpável. Vamos começar pelo exemplo maior, que é o exemplo do Senhor Jesus. Como é que Ele demonstrou o amor dele por nós? Pegando pelos exemplos que nós temos nos próprios evangelhos, o amor do Senhor Jesus era um amor envolvente. Jesus não ficava distante, alheio das necessidades das pessoas, mas Ele falava sobre amor e caminhava com as pessoas. Ele falava sobre o amor, como Ele disse lá em João capítulo 13, que amou os discípulos e os amou até o fim. Ele conviveu 3 anos com Judas. Ele conviveu 3 anos com Pedro. Ele conviveu 3 anos não apenas com aqueles 12 homens, mas com uma multidão que o seguia e que pouco entendia a respeito do que Ele falava. E ainda assim Ele continuou com eles. Mas não apenas isso, Ele se entregou numa cruz, em nosso lugar, não apenas por aquela geração que não o compreendeu, mas Ele se entregou naquela cruz por milhares de pessoas, milhões de pessoas espalhadas pelo mundo e espalhadas pelo tempo, como nós. Isso é amor palpável. Os pregos na cruz provam que o amor de Deus é palpável. Os dedos de Tomé nas feridas de Jesus comprovam que o amor é palpável, sim. O toque de Jesus na vida daquelas pessoas que foram transformadas por Ele, como aquele cego onde Jesus colocou a saliva e o fez enxergar, mostra que o amor é palpável. O toque daquela mulher com hemorragia que tocou as vestes de Jesus, prova que o amor é palpável. O socorro da junta diaconal ao irmão passando necessidade, que precisa de comida, a cesta básica, a comida chegando lá é amor palpável. O amor é palpável sim, e não há como questionar isso. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, Ele diz: se tiverdes amor uns pelos outros, o mundo conhecerá que o Filho de Deus veio, que eu sou o Filho de Deus. Porque Jesus estava dizendo para eles: olha, se vocês amarem dessa forma como eu estou amando vocês, as pessoas não questionarão a minha divindade. A divindade de Cristo, ela é questionada quando o nosso testemunho fracassa em tornar esse amor palpável. Então o amor é palpável. 1 João capítulo 3, versículo 14 diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Versículo de número 4, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. O amor de Deus é palpável. Se o amor de Deus estiver no seu coração, você será capaz de traduzir este amor em coisas tangíveis. Ainda uma outra característica deste amor que Paulo pede que aumente no coração dos seus irmãos: esse amor é consciente. João ainda no capítulo 13, ele nos ensina sobre isso, quando ele fala, eu quero repetir aqui no verso 35, amar uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus está chamando aqueles discípulos a um raciocínio.
Jesus está dizendo para eles: olha, vocês observaram o que eu fiz? Vocês estavam presentes comigo nas situações em que o amor foi testado. Pois eu digo, vocês vão a este mundo como meus discípulos e façam o que eu fiz. Amem as pessoas como eu amei vocês. Ou seja, exige consciência, exige meditação. Efésios capítulo 5, verso 1 diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, você sabe que você é filho de Deus, você sabe aquilo que Jesus deixou como exemplo, então use a sua consciência, a sua inteligência e conscientemente transmita Cristo às pessoas através do seu testemunho, através da sua prática, vivendo como Cristo viveu. O amor, ele é assim, o amor, ele é dinâmico. Essa é uma das características, porque se Paulo está orando e pedindo que o amor aumente, significa que o contrário também é possível, que o amor diminua. Aí, para você não esquecer isso, basta que você se lembre da segunda lei da termodinâmica. O pessoal que gosta aí de física vai lembrar. A segunda lei da termodinâmica diz que toda energia e toda matéria no mundo está no estado de entropia, que significa o quê? Está em decomposição, em degeneração, está esfriando. E o amor não é diferente. O amor que Deus derramou no nosso coração, se ele não for nutrido, se ele não for trabalhado, se eu não estiver próximo aos meus irmãos, colocando em prática, esse amor ele vai apagando no meu coração. Ele não apaga definitivamente, porque o Espírito de Deus não permite isso. Mas chega a gerar em nós a sensação de que nós perdemos a salvação. É por causa disso, inclusive, que a palavra do Senhor afirma: não contristais o Espírito. É por isso que Davi, quando ele confessa o seu pecado, ele pede ao Senhor que lhe devolva a alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação, mas perdeu a alegria da salvação. Perdeu o brilho, perdeu a pujança, perdeu a intrepidez, perdeu o calor, porque foi arrefecendo. Quando Paulo ora por uma igreja pedindo que o Senhor aumente o amor, é porque Paulo sabe que o amor é dinâmico. Se ele não for alimentado e praticado, ele diminui. Mas em contrapartida, se nós orarmos e pedirmos para Deus encher o nosso coração com esse amor aumenta, e nós colocamos em prática, treinamos no meio da comunidade do povo do Senhor, esse amor cresce. É imprescindível então que nós entendamos o que Paulo está fazendo. Paulo está pedindo por algo que nós deveríamos pedir todos os dias. Crescimento espiritual exige necessariamente que nós clamemos a Deus, por nós e pelos outros, que Deus aumente o amor, esse amor que vem dele no nosso coração todos os dias. Segundo pedido que Paulo faz, no capítulo 1, ainda no verso 10, nós vimos o verso 9, veja o verso 10. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Verso 9. Agora veja o 10. Para provardes as coisas excelentes. Qual a segunda oração? Paulo está pedindo que Deus produza gosto em nós pela excelência. Paulo primeiro pede que Deus aumente o amor em nós, através do pleno conhecimento dele. Foi o que nós fizemos através dessas leituras, conhecendo esse amor de Deus. Quanto mais conhecemos, e quanto mais Deus coloca esse amor no nosso coração, mais viva é a nossa fé. Agora ele está pedindo que o Senhor coloque no nosso coração gosto pela excelência. O que isso significa? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que quando um crente é dominado e controlado pelo amor de Deus, ele não aceita produzir com a sua vida nada menos do que aquilo que é excelente. Por quê? Porque o seu interior, o seu coração, a sua mente, as suas emoções estão dominadas pelo amor de Deus. Então, quando ele vai oferecer algo para alguém, seja uma frase para encorajar, seja uma exortação para chamar a atenção, seja um trabalho manual, ele não aceita fazer nada que não esteja encharcado pelo amor de Deus e que seja excelente. Porque o produto daquilo que ele está produzindo com a sua vida tem que retratar aquilo que está dentro dele, aquilo que ele está cheio.
Eu tenho o hábito de dizer, e eu modo de dizer, eu morro de medo de comer comida feita por gente que está com raiva. Porque se existe uma coisa que traduz perfeitamente o que você está sentindo, é comida. E comida feita por gente com raiva, pode se preparar, que você vai passar mal. E para quem nunca passou por isso, já passei por algumas experiências desse tipo. Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas que a comida é algo que é muito sensível, né? Ao toque, muito sensível ao que você está fazendo ali. Se tiver raiva na história, não vai prestar. Mas não é apenas a comida, é tudo que nós fazemos. Imagine só, você quer um móvel para a sua casa, e você contratou um marceneiro para produzir o móvel. Mas quando chegou na semana dele entregar o móvel na sua casa e fixar na parede, você briga com ele e ele fica com ódio mortal de você. O que você acha que vai acontecer com o móvel que ele vai colocar na sua parede? Pois bem, agora eu quero que você pegue esses exemplos que eu dei e imagine o seguinte: imagine que essa pessoa é um crente. E o que você espera de um crente no que diz respeito ao seu trabalho, ao seu tratamento, aquilo que ele vai fazer na sua vida, na sua casa, no seu carro, na sua saúde? O que você espera de um crente quando ele está tratando o seu coração? O que você espera de um médico cristão? O que você espera de um empresário cristão? O que você espera de um bancário cristão? O que você espera de alguém que está encharcado do amor de Deus? O que a gente espera é nada mais do que excelência. Porque alguém que está cheio de Deus não pode produzir algo diferente daquilo que é excelente. Romanos 12, versículo 2, vocês sabem de cor. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possamos provar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Por que Paulo está pedindo que Deus os ajude para que eles experimentem coisas excelentes? E Paulo está pedindo: Senhor, faz esse povo tomar gosto pela excelência. Que cheios do amor do Senhor, eles se relacionem bem, eles trabalhem bem, eles vivam em comunhão, vivam juntos bem, que eles se dediquem à excelência. 1 Coríntios capítulo 10, 31, Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo como para o Senhor. Veja, se o meu coração está tomado por esse amor de Deus, tudo que eu vou fazer, eu vou oferecer para Ele. Antes de entregar o armário lá para o camarada que pisou no meu calo, eu vou orar e vou falar: Senhor, quando eu estiver colocando aquele armário na parede, eu estou colocando o armário para o Senhor. Eu quero que o camarada olhe lá e fale assim: glória a Deus. Porque se dependesse de mim, do meu relacionamento com o marceneiro, não ia sair bom. Viver uma vida excelente é lembrar que quando você está agindo no lugar de Deus. Foi isso que os apóstolos fizeram. E eles tinham uma consciência tão grande disso, que Lucas, quando escreve o livro de Atos, que nós conhecemos hoje, o livro de Atos, ele recebeu, o primeiro nome desse livro foi Atos do Cristo Ressurreto, através dos apóstolos. Quando Pedro e João, eles vão ao templo e eles encontram um coxo na porta formosa, e eles dizem: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou. Ele levantou e entrou pulando nos átrios do templo, o que fez com que uma multidão se voltasse para Pedro e João, e fosse ali diante dele, quase que adorando e cultuando. E Pedro falou assim: meus queridos, não tem nada a ver com a gente, não fui eu que fiz isso, e nem foi João, mas o Cristo que foi crucificado e está vivo, Ele continua a operar no meio de nós. Ou seja, estes homens, eles estavam tomados de uma consciência de que o que eles faziam como embaixadores de Deus, como representantes de Deus. E portanto, como embaixadores de Deus, eu não posso sair por aí fazendo as coisas mal feitas. Eu não posso sair por aí dando prejuízo para os outros. Eu não posso sair por aí fazendo qualquer coisa que não seja excelente.
seja um cozinheiro, um faxineiro, ou seja um doutor. Seja um doutor das leis, como um advogado, ou seja um doutor da medicina, como um médico. Eu não posso fazer nada que não seja à altura do meu Deus. Se o meu coração estiver tomado de amor, é isso. E é isso que Paulo está pedindo para aquela igreja. Paulo está dizendo, Senhor, faz com que eles tomem gosto pelo que é excelente. Que eles vivam assim. Que eles se alimentem do que é excelente e que eles produzam o que é excelente. É isso que Paulo está dizendo. Viver a vida de uma forma absolutamente comprometida com o Deus que é dono da minha vida. Terceiro, vejam o que ele diz ainda no verso 10, na parte B. Conceda integridade. Ele diz isso da seguinte maneira: e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, o que ele está pedindo? Ele está pedindo que a vida daqueles homens seja uma vida absolutamente sem coisas ocultas, sem cera. Agora vocês vão entender por que da historinha das crianças. Essa é a origem dessa palavra. Os mercadores, para vender cerâmica de terceira qualidade, cheia de trincado, eles esfregavam cera e depois lustravam. Então, para um desavisado, você comprava facilmente, se você não fosse lá debaixo do sol, para dar uma olhada naquela cerâmica, você comprava facilmente cerâmica de terceira linha. E aí, para evitar esse tipo de confusão, alguns mais sérios colocavam lá nas portas dos seus estabelecimentos, cerâmica sinceros, ou seja, sem cera. Tem muita gente encerada. Infelizmente tem muita gente encerada até dentro de igreja. A sinceridade, ela é uma parceira, ela é casada com a integridade. Se sinceridade é você não ter máscara, é você ser o que você é, com trincados ou sem trincados, mas você não vai tentar enganar e mostrar para uma pessoa, para os outros, aquilo que você não é. Você é o que você é. Mas ao lado da sinceridade vem a integridade. E aí essa palavra não tem uma história tão romântica, para que vocês guardem. Mas eu escolhi um processo para mostrar o que é integridade. Integridade é uma pessoa ela ser inteira, ela não é seccionada, ela não é dividida cartesianamente em partes. Aí um dia você encontra e fala com a parte boa, daí o outro dia você encontra e aí você dá o azar de encontrar a parte ruim. O cara traz a parte boa para a igreja, bonito, santo, impecável na igreja, mas na segunda-feira você encontra o lado B, C ou D. A integridade é você ser uma única pessoa. Um exemplo que eu escolhi para mostrar o que é integridade para vocês, é o exemplo da massa de pão. Para quem não sabe, eu sou padeiro, gosto de fazer pão. E os ingredientes do pão, se você despejá-los numa vasilha e largá-los lá juntos, sem mexer, não vai sair pão. Porque só vai sair pão se você escolher, e aí, uma dica para quem quer fazer pão, você precisa escolher um processo que seja realmente eficiente na unificação dos ingredientes. Porque o segredo de uma boa massa para um bom pão é que os ingredientes precisam estar perfeitamente harmonizados. Eles precisam se misturar. E tem coisa que não mistura fácil. Vou dar uma dica para você. Você tentar colocar e dissolver, misturar uma manteiga num líquido, você não vai conseguir, vai ficar aqueles pedacinhos boiando lá por cima da água. Não vai funcionar. Você vai ter que... Tem um outro momento, se você quiser colocar. Não precisa colocar no pão, tá? Pode ficar tranquilo. Mas se você quiser colocar, você vai ter que escolher um outro momento para misturar. E você precisa depois sovar essa massa até a hora que você olhe para ela e ali você não identifica mais nenhum dos ingredientes. Está tudo misturado, mas tão misturado que passou a ser uma única coisa. Integridade é isso. E Paulo está pedindo para aquela igreja que Deus os encha de amor, está pedindo que Deus os ajude a viver uma vida extremamente conectada e comprometida com excelência, e agora ele diz, integridade. Por que ele está falando isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, alguém que está cheio do amor de Deus vai viver de forma excelente.
E não apenas de forma excelente lá na igreja ou em alguns lugares, mas vai viver com integridade. É o terceiro tijolo. Ele está dizendo, olha, essa coisa de viver excelente vai levá-lo a comprometer cada parte da sua vida, de tal maneira que ele passa a ser uma única pessoa. Ele não tem mais compartimento. Ele não tem o compartimento espiritual e o compartimento secular. Quando a gente fala que vai falar na igreja sobre crescimento espiritual, automaticamente a gente liga o botão do subjetivismo. Hoje o pastor vai viajar na maionese, vai falar só de coisas subjetivas. Né? O dia que o pastor for pregar sobre a segunda-feira e a vida prática, daí é outra história. Ele vai falar comigo. Né? Hoje ele vai falar com o meu outro eu. O eu espiritual. O eu em espírito e em verdade. Que a gente navega, fecha o olho, chora. Mas vem aqui, eu quero falar com o seu eu da segunda-feira. Não quero falar com o seu eu do domingo. Paulo está orando a Deus, Senhor, eu preciso que o eu da segunda-feira, lá dos crentes da igreja de Filipos, eles sejam íntegros. Jesus fez isso com os apóstolos também, lembra que eles dormiram lá? Jesus foi lá, alertou e falou assim, orar e vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está falando, o apóstolo do domingo está, nota 10, mas o apóstolo da segunda-feira, nota 0. Se nós estivermos cheios do amor de Deus, esse amor nos compromete com a excelência, e a excelência invade todos os compartimentos da nossa vida, para que não seja excelência só aqui dentro da igreja, mas seja excelência em todas as áreas. É isso que Paulo está pedindo para aquela igreja. Em quarto, Paulo está pedindo que aqueles irmãos produzam boas obras. Veja o que ele diz aí, logo no início do versículo 11. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O que é fruto de justiça? É o mesmo que você encontra lá em Efésios capítulo 2, sobre as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Versículo 10. Veja, o que Paulo está dizendo aqui é que o fruto de um coração cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, comprometido com a excelência, que vive de forma íntegra, é que você vai produzir boas obras. Mas o que são essas boas obras? As boas obras não são atos de benevolência. Atos de benevolência, as pessoas que não têm Cristo no coração conseguem fazer também. Mas o que são então boas obras que somente cristãos verdadeiros podem realizar? São aqueles atos de justiça. Estão lá no Antigo Testamento, você pode ler sobre eles lá em Provérbios 11:30. Eles são comparados a uma árvore, e o autor de Provérbios diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma é sábio. Ou seja, do que o autor de Provérbios está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quando você semeia a justiça de Deus, não a justiça própria, a justiça de Deus. Quando você semeia essa justiça no coração de uma pessoa, você semeou, você plantou uma árvore de vida, e você ganhou uma alma, e quem ganha uma alma é sábio. Você não vai achar nenhum texto na Bíblia dizendo que quem ganha dinheiro é sábio, mas você vai achar vários textos na Bíblia dizendo que quem ajunta tesouros no céu está fazendo a melhor escolha. Quem semeia no coração de uma pessoa é sábio. Isso é boas obras. É anunciar a justiça do Filho de Deus, a justiça promovida por Deus para a nossa redenção, para aqueles que ainda não conhecem. Veja, olha onde nós chegamos. Nós começamos com o amor de Deus no nosso coração, que é derramado pelo Espírito Santo. Paulo pede que aumente. Isso me faz viver uma vida mais excelente. Essa excelência invade todos os compartimentos e me torna mais íntegro. E agora, vencidas essas etapas básicas da vida, eu agora começo a investir naquilo que realmente pode produzir transformação. Eu vou semear a justiça de Cristo, ou seja, eu vou compartilhar o Evangelho. E Paulo está querendo isso para aquela igreja, que aquela igreja vença as questões básicas da vida espiritual, para que ela possa semear na vida dos outros, e produzir frutos de justiça, produza boas obras. Tiago, capítulo 3, versículo 18, ele diz: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ou seja, Tiago está falando a respeito do Evangelho. Você apresenta o Evangelho da paz, que transforma o coração das pessoas. Isso é boas obras de verdade. E
nesse quesito, somente cristãos podem fazer isso. Somente alguém que já foi alcançado pelo amor de Deus e tem a justiça de Cristo pode realmente semear esta justiça no coração de outras pessoas. E por último, Paulo termina rogando a Deus que as pessoas, elas cresçam espiritualmente para a glória de Deus. Ele termina dizendo, para a glória e louvor de Deus. Paulo termina o quinto pedido dele, dizendo que é essencial que todo cristão entenda que todos os nossos avanços, todas as melhorias produzidas por Deus em nós, não devem ser para a nossa glória, mas devem ser para a glória de Deus, para produzir louvores ao nome de Deus. 1 João, aliás, o Evangelho de João, capítulo 15, 8, o Senhor Jesus disse, meu Pai é glorificado por isso, que vocês deem muitos frutos, e assim vocês serão meus discípulos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, quer bebais, quer comais, fazei tudo para a glória de Deus. Esta é a vontade de Deus. Efésios 3, 20 e 21, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, a Ele seja a glória. Ou seja, tudo que Ele faz, nos encontra no caminho, muda a nossa vida e redunda em glória ao nome do nosso Deus. É para isso que nós existimos, é por isso que nós vivemos, para a glória do Senhor. Por que eu preciso orar por crescimento espiritual? Para que o meu Deus, o Deus que me salvou, seja glorificado pela minha vida. Por que eu preciso pedir pelo crescimento espiritual do meu irmão, que está dando umas tropeçadas? Porque se ele crescer espiritualmente, o nome do meu Deus vai ser glorificado na vida dele. Mas enquanto eu ficar falando mal dele, criticando ele, o nome do meu Deus está sendo jogado na lama. Inclusive por mim, que estou criticando alguém que custou o sangue de Cristo. Percebe? Então o que Paulo nos ensina nessa noite é que nós devemos orar uns pelos outros, clamando a Deus pelo crescimento espiritual nosso e dos nossos irmãos. E não apenas da nossa igreja, mas das igrejas evangélicas da nossa cidade. Ao invés de travar uma guerra denominacional, nós devemos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor para que o Senhor abençoe os crentes que estão em todas as outras denominações nessa cidade. Para que nós, juntamente com eles, todos nós cresçamos espiritualmente diante de Deus. Tenhamos o nosso coração cheio de amor, tenhamos compromisso com a excelência, tenhamos um compromisso com a vida de integridade, espalhemos as boas novas do Evangelho e rendamos ao Senhor toda a honra e toda a glória que lhe são devidas. Quero convidar o pessoal do louvor que vem à frente para nós cantarmos uma última canção. Essa última canção que foi cantada quando vocês terminaram o louvor. E eu gostaria de convidar você nesse momento, você que ouviu essa mensagem e sabe, pastor, eu preciso de crescimento espiritual. Quero convidar você a assumir um compromisso diante de Deus, de lembrar de orar por esses motivos, esses 5 motivos. Todas as vezes que você lembrar de orar para que Deus lhe dê o pão de cada dia, peça ao Senhor também que te dê crescimento espiritual, dê amor no seu coração. Coloque dentro de você gosto pela excelência. Conceda integridade a você. Conceda este desejo de espalhar as boas novas de Jesus. Conceda ao seu coração o desejo de dar glória a Deus. Pastor, eu já sei de tudo isso e não consigo fazer. Quero fazer uma segunda aplicação. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Nós somos todos assim. Se depender de nós mesmos, nós não vamos conseguir. Tanto é que Paulo começa pedindo esse amor a Deus. Todos os pedidos que Paulo fez, ele dirigiu a Deus. Por quê? Porque nem ele e nem nenhum homem por si mesmo pode produzir essas mudanças sozinho. É por isso que Jesus se entregou por nós. É por isso que Ele enviou o Espírito Santo para ser o nosso consolador e para nos acompanhar em todos os momentos. Então você está aqui diante daquele que pode produzir no seu coração, na sua vida, esse crescimento, que não vai ser só subjetivo, em nome de Jesus, vai ser prático, palpável.
E para você que porventura ainda não conheça a Cristo, esteja ouvindo isso e fala, é possível uma vida assim? Pois eu quero te dizer, é possível, porque todas as coisas são possíveis àquele que crê em Jesus Cristo. Talvez a sua vida até hoje foi uma sucessão de tragédias, de tropeço, de coisa errada, daquele jeito que você nem gosta de olhar para o retrovisor, porque sente vergonha de olhar. O Senhor Jesus veio buscar e salvar perdidos, como eu e você. Então, você está diante daquele que redime o nosso passado, que nos salva no nosso presente e que nos dá esperança quanto ao nosso futuro. Creia nele e você será salvo. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Bondoso Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a crescer espiritualmente. Que esse crescimento, ó Deus, seja, ó Pai, notável, palpável no dia a dia de cada um de nós. Nos nossos relacionamentos, na igreja, na família e no trabalho. Concede-nos, ó Deus, uma semana abençoada. Leva-nos em paz. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. E encha o nosso coração deste amor do Senhor, que muda a vida, que muda histórias, que transforma corações. É a nossa oração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o consolo e a direção do Espírito do Senhor seja sobre cada um de vocês, hoje e para todos sempre. Amém.